Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta na nossa devocional, né, de dezembro, os 30 dias com Jesus. E eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito de fazer essa leitura voltada, né, para a vida de Jesus, para o seu ministério. Tenho relembrado muitas coisas, aprendido coisas novas e eu estou gostando muito de compartilhar aqui com vocês. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês estão achando. Se vocês tiverem algum ponto de vista diferente, também vocês podem deixar. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram do Clube da Devocional, deixa nos comentários. Se você estiver assistindo pelo nosso canal do YouTube, também deixa aí nos comentários, tá bom? Bom, hoje, né, no nosso devocional de 30 dias com Jesus, nós temos aqui Jesus e o Sermão do Monte, né? Então hoje nossa leitura é um pouco extensa, começa em Mateus 5 e vai até o capítulo 7. E assim, é muita coisa nesse tópico, tá? Dava pra gente pegar assim e estudar esse tópico durante uma semana ou mais, porque tem muitos ensinamentos nesses 3 capítulos de Mateus, tá? O capítulo 5, né, inicia realmente com o Sermão do Monte, né? Então Jesus começa a pregar para a multidão, né? E ele inicia com o Sermão do Monte, que é aquele que fala bem-aventurado, né? Bem-aventurados os humildes, os limpos, né? E eu tô aqui com a minha Bíblia de estudo Plenitude, que eu acho ela muito interessante para trazer alguns tópicos a mais para vocês, tá? Bem-aventurado, né, é a palavra-chave, né, ela se escreve Macários, né? Ela é uma palavra que sugere supremamente abençoado, né? Uma circunstância em que as congratulações são normais. É uma palavra de graça que expressa as alegrias especiais e a satisfação concedida às pessoas que experimentam a salvação. Então, todo aquele que tem a salvação, ele é um bem-aventurado, uma pessoa de extrema alegria por ser salvo, né? Por participar da graça de Jesus, né? E aqui começa, né? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual e, deixando de lado toda a autodependência, procuram a graça de Deus. É aqueles que sabem que precisam de Deus para sobreviver, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esses choram não é necessariamente pessoas que vivem choramingando, né? Mas as pessoas que passam pelo sentem o pesar do arrependimento, né? São verdadeiramente arrependidas, né? Os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos não é uma situação de fraqueza, mas sim uma energia controlada. A palavra contém as ideias de humildade e autodisciplina. Então, o manso é aquele que ele não vai se irar facilmente, né? Aquele que sabe se controlar, né? Tem um autocontrole. Mas esse autocontrole não da sua carne, mas pelo espírito, né? Pacificador, né? Jesus é o pacificador e nós, como seus filhos, temos que ser os pacificadores, né? Limpos, né? A palavra limpos vem de cátaros, que é sem mancha, limpo, imaculado, puro. A palavra descreve uma limpeza física, pureza cerimonial e pureza ética. O pecado macula e corrompe, mas o sangue de Jesus tira as manchas. Aqui também fala os misericordiosos, né? Misericordiosos vem da palavra elemon, né? Relacionado a palavras eléu, que é ter piedade, eleus, que é compaixão ativa, e elemosune, que é compaixão pelos pobres. Elemon é uma palavra gentil, compassiva, solidária, misericordiosa e sensível, combinando intenções com ação. Uma pessoa com essas qualidades encontra vazão para sua natureza misericordiosa. Deixa eu ver se está faltando mais algum aqui. E também fala sobre a perseguição, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A causa da perseguição é a lealdade e a honestidade que Jesus especifica, né? Que Jesus nos traz, né? Que Jesus nos mostra.
Então, quando nós vamos ser perseguidos porque somos leais a Ele, porque queremos defender a sua verdade. Então, quando nós fomos perseguidos dessa maneira, nós devemos nos alegrar, porque nós estamos no caminho certo e vamos receber o nosso galardão, né? Depois que passa aqui o Sermão das Bem-aventuranças, né? Aí começa uma série de explicações de Jesus. Por quê? Porque ele está começando o seu ministério, ele está pregando sobre o reino, e isso envolve muitos aspectos, como arrependimento, né? Como deve ser a minha conduta, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que me convém, o que não convém fazer, né? Então, Jesus começa explicando por várias parábolas, né? E até falando diretamente, explicando como deveria ser a vida de um cristão, né? Uma das coisas é que ele fala que os discípulos precisam ser sal da terra, né? Que a função do sal, do tempero sal, é trazer sabor, é evidenciar aquilo que está sendo salgado, né? Então nós, como discípulos de Jesus, temos que ter essa presença marcante, né? Os discípulos também são luz do mundo. E a luz, ela foi usada para colocar num lugar alto, para iluminar o quanto mais ela pode, não ser escondida embaixo de uma cama, por exemplo, né? Também ele fala que Jesus não veio revogar, ou seja, não veio falar que a lei não tem mais validade, mas ele veio cumprir a lei, né? Cumprir da maneira correta, mostrar como é a maneira correta de cumprir essa lei que está na palavra de Deus, né? Aí Jesus fala sobre regras, né, a respeito de homicídio, de adultério, de juramentos, de vingança, de amar o seu próximo, os seus inimigos. Ele vai trazendo um passo a passo de condutas que o cristão deve ter, né? No capítulo 6 ele fala muito sobre hipócritas, né? E aqui eu achei legal trazer o que é essa palavra, né? Hipócritas. Da palavra Upócrites, né? Na época da Bíblia, os atores usavam máscaras que incluíam mecanismos para ampliar a voz. Como os dramas eram em forma de perguntas e respostas, a palavra que descrevia o diálogo era upokrinomai, que significa replicar ou responder. Upócrites é alguém que está representando, lendo um texto, ou alguém que encena uma peça. O hipócrita oculta seus verdadeiros motivos sob uma máscara de faz de conta. Então, Jesus se referia àquelas pessoas que falavam da lei, mas não viviam ela, né? Que colocavam um jugo sobre as pessoas, um jugo que elas não carregavam, né? Então, ele direcionava essas pessoas como hipócrita, baseado nesse aspecto histórico da época, que as pessoas que eram os atores, eles usavam uma máscara, então ali eles estavam representando um papel e a sua verdadeira identidade estava debaixo dessa máscara, e é assim que ele entende e classifica essas pessoas que dão um julgo que elas não carregam, né, como os hipócritas, tá? E aqui então no capítulo 6 ele fala muitas coisas falando que não devemos fazer igual aos hipócritas, tá bom? Ele também dá instruções de como se deve orar, que os hipócritas, eles oram alto para todo mundo ver, né? Mas nós devemos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, orar em secreto, orar para Deus, porque Ele em secreto vai nos recompensar, né? Ele nos ensinou aqui no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, a oração do Pai Nosso, né? Que aí cabe um dia específico para a gente falar só sobre a oração do Pai Nosso. Daí ele dá instruções de como jejuar, a diferença entre a luz e as trevas, a diferença que você deve ajuntar tesouros nos céus, né? E não buscar os tesouros e as riquezas desse mundo, que você não pode servir a dois senhores, que é a Deus e as riquezas, né? Sobre você andar ansioso, sobre o que você vai vestir, o que você vai comer, sobre as coisas da sua vida, né? Sobre julgar as pessoas, não entregar a palavra de Deus para aquele que debocha, assim, descritivelmente, né? Então, e aí uma coisa muito importante aqui é que ele fala sobre as duas estradas, né? Que é a nossa decisão. Entrai pela porta estreita.
Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Então, assim, servir a Deus não é fácil, né? No mundo onde tudo é permitido, né? Servir a Deus e nos restringir a viver aquilo que Ele está falando aqui nesses capítulos, não é fácil nos dias de hoje, principalmente. Mas aquele que escolher passar por esse caminho apertado, passar por esse caminho de obediência, ele vai chegar até o reino dos céus, né? E ele fala sobre falsos profetas, que muitas pessoas fazem muitas coisas em nome de Deus. Coisas que até, se você olhar isoladamente, são boas, mas Jesus, ele pesa a intenção do coração, né? E ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Então, muitas vezes a gente até pode fazer coisas boas aos olhos das pessoas, aos olhos da igreja, do ministério, mas se aquilo não é a vontade de Deus através das nossas vidas, talvez a gente chegue lá e não vamos entrar, porque não estávamos fazendo com a motivação correta, né? E para finalizar aqui, né, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todos ficaram maravilhados, porque ele ensinava com autoridade. Então, nesses 3 capítulos, Jesus ensina aos discípulos e a multidão que estava com ele naquele tempo e nós, nos dias de hoje, qual deve ser a nossa conduta, como deve ser o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar. Então, se você tem dúvida, se você está fazendo a coisa certa, a própria palavra vai te testificar se isso é certo ou não. O Espírito Santo que habita em você vai te falar se isso é certo ou não. E a gente só não vai estar com Jesus se a gente realmente não amar a sua palavra e não quiser fazer a vontade do Pai. É isso, gente. O dia de hoje tem muita coisa, sabe? De repente, no mês de janeiro, a gente pode abrir um pouco mais o Sermão do Monte, abrir um pouco mais a oração do Pai Nosso e essas condutas que Jesus trouxe para nós. Não tem como a gente ficar aqui num vídeo muito longo, porque nem vai poder ficar gravado. Talvez eu tenha que quebrar esse vídeo aqui no Instagram em 2 partes, talvez, tá? Mas hoje a palavra foi muito rica, tem muito ensinamento, que você possa ler a sua Bíblia 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e você possa voltar a esse vídeo onde eu falei sobre algumas palavras-chave e anotar sobre elas, porque os ensinamentos hoje foram tremendos mesmo, tá bom? Espero que Deus abençoe muito vocês e até amanhã.